Galerinha, é o seguinte, a gente vai aqui para um último speechzinho que eu queria fazer para vocês. E mais do que isso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 cursos de direção eficiente para 3 colaboradores da empresa de vocês, para dar para vocês aí. Vocês gostaram? Vocês querem? Sim? Sim? Legal. Galera, eu queria falar um pouquinho sobre um sujeito falado, que a gente chama de motorista, né? Da onde ele vem, para onde ele vai, o que come, como se reproduz. Quase que um Globo Repórter. E o que me chama a atenção é o quanto, por vezes, a gente não consegue criar uma certa empatia por esse cara, por esse condutor. Às vezes a gente tem o hábito de sempre lembrar do pior, né? A gente sempre do cara difícil. Então, me corrija se eu estiver errado, mas na maioria das empresas que estão aqui, quando você vai fazer uma análise das multas, por exemplo, que vocês têm, eu poderia apostar, que nem dos que estão aqui, dos que estão ficando aqui, levanta a mão para mim quem não tem multa. Aí, esses ET existe. Aí, esses ETs existem, ok? Esses ETs existem. Agora, é o seguinte, tá? Outro dia eu estava numa palestra, e aí eu falei assim, ó, levanta a mão para mim quem não tem multa, né? Aí teve uma mocinha que levantou e riu, que nem uma doida, tal. Eu falei, mas bem, você está rindo por quê? Porque eu não dirijo, porra, isso você me fode, né? Levanta a mão quem dirige e não tem multa, né? E aí, eu vou tá junto de vocês aí, eu também não tenho multa. E aí, foi muito engraçado, porque há uns 3 meses atrás, eu fui convidado para ir lá no programa da Fátima Bernardes. E aí, você viu o grau de intimidade? Eles separaram, você está sabendo, né? Vou ficar lá nada. Eu não vou falar o quanto não, deixa para lá. E aí, o que acontece? Quando eles me chamaram, era para falar do número de pessoas que estão dirigindo o carro hoje e eles são marginais. Mais uma vez, o que é a marginal? O cara que está à margem do que é ético e moral. Pessoas que hoje não podiam estar dirigindo, estão com a carteira cassada, e não são poucos, né? Vocês têm noção de quantas pessoas nós estamos hoje aí cruzando em esquinas, para cima e para baixo, e pessoas que não poderiam estar dirigindo? Isso incomodou bem no período em que um cara com uma Mercedes matou quase 4 ou 5 pessoas na traseira de um EcoSport, onde nem aquele motorista da Mercedes poderia estar dirigindo, porque a carteira dele estava cassada, e nem o cara do EcoSport podia estar dirigindo, porque a carteira dele também estava cassada. E aí, quando ela falou, cara, é isso que nós vamos debater, e além disso, em função do cara que foi chamado para ir para Minas Gerais, para ser o diretor do Detran, que vai dizer se a sua carteira vai ser assinada ou não, o sujeito tem 120 pontos na carteira e a carteira dele já foi assinada 2 vezes. Já foi cassada 2 vezes. E aí, enquanto a Duda, que é a produtora da Fátima Bernardes, falava, eu puxei a minha capivara aqui no computador, a gente no Viva Voz aqui no celular, e eu fui lá e busquei lá, fiz a pesquisa da minha pontuação. E aí está escrito lá assim, condutor sem pontuação, sem com S, tá? Sem com, não é 100 de 100, é 100 com S, sem de nada. Aí só um minutinho, Duda, tira uma foto, mando para ela. E ela falou, você sabe até que eu pensei em perguntar quantos pontos, se você tinha pontos na carteira, né? Mas eu achei deselegante e você já foi tão gentil de mandar. Porque é o seguinte, galera, o programa Auto Esporte é um programa que ele me dá credibilidade, mas o que me dá legitimidade é a minha carteira. Eu não posso vir aqui e falar para vocês, ó, andem assim, andem assado, deitado, queimado, se eu não faço. Não é coerente, não tem liga, entende? E foi muito curioso também quando ela me perguntou, caramba, mas como é que você faz para não ter multa? Eu falei, cara, eu podia te responder um monte de coisa, mas o que me vem na cabeça agora, eu quero ser feliz. Eu não quero ter dor de cabeça. É claro que eu tenho para mim isso não é uma pressão, mas vai ser muito desagradável. Imagina amanhã você vê lá, piloto do programa Auto Esporte é pego embriagado. Não rola, né? Quando às vezes você assume determinadas posições na tua vida, né, aonde você passa a representar algo ou alguém, e aí você não precisa ser uma pessoa que fale com milhões de pessoas, como a gente fala no programa Auto Esporte, pode ser você na sua casa com o seu filho, a coisa muda de figura.
Quando você tem que dar o exemplo, a coisa muda de figura. Vou repetir, não precisa ser para milhões de pessoas no domingo de manhã numa Rede Globo. Pode ser você, na sua casa, para o seu filho, para o seu irmão, às vezes até, por que não, para o seu pai e daí por diante. A gente vive muito e reverbera muito o ambiente onde a gente vive. Eu acredito extremamente nisso. E eu acredito extremamente nisso. Vocês têm um papel muito complicado de falar com pessoas muito diversificadas. As pessoas são muito diferentes uma das outras. E, às vezes, quando a gente tenta colocar todo mundo no mesmo saco, fica difícil, né? Porque o que eu falo para você pega de um jeito, para ele já vai pesar na mão. E a gente tem que tentar achar esse equilíbrio. Não faz muito tempo, eu vi uma fábula que eu gostei bastante, né? Você tem que entregar a verdade para alguém como quem entrega um diamante. Vocês já ouviram isso ou não? Eu acho muito bonito. Você, quando vai dar um diamante para alguém, e aí eu convido a gente a fazer um exercício do que seria uma pedra de diamante de 200 gramas. Alguém já viu? Eu não faço ideia, deve ser bem bonito, deve ser bem legal, deve ser bem raro, né? E quando você resolve... E caro, financeiramente falando. E aí, a hora que você compra essa pedra ela vai dentro de um saquinho de, como é que chama? Aquilo é veludo, né? E por que ela está dentro de um veludo? Porque ela é uma pedra delicada, ela não pode riscar, ela não pode quebrar as pontas, e aí você coloca dentro de uma caixa. Essa caixa, ela tem ali uma espuma que também segura, né, de tal forma a pedra para que ela não se movimente. Essa espuma está em cima, está embaixo, está dos lados, envolve totalmente a pedra, cuida da pedra. Quando você fecha a caixa ela é maravilhosa, ela é bonita, cheia de detalhes. O fecho, então, provavelmente vai ser dourado. Mas como você vai dar aquilo para alguém, você ainda não está feliz. Você ainda quer colocar um papel de embrulho muito bonito, e nesse papel de embrulho você escolhe o laço mais lindo que você já viu na tua vida. Eu tenho certeza que você vai colocar um cartão. Não faço ideia do que você vai escrever no conteúdo, mas com certeza você vai terminar dizendo, eu te amo. E você se encontra, que momento para entregar essa caixa? Na hora que está indo no banho, tem um presentinho para você. Não faz isso, né? Você escolhe o momento adequado para entregar para a pessoa, porque você está entregando algo extremamente valioso. Tudo bem? Se eu pegar essa pedra de diamante com 200 gramas e toda essa ponta e tacar na sua cara, o que vai acontecer? Vai ferir, vai machucar. Mas é um diamante. Mas, porra, você tacou na cara da pessoa. Aí já não é mais um diamante. É uma pedra. Quantos de nós, na hora de falar a verdade para alguém, a gente gospe a verdade na cara do outro? E como é que você acha que o outro recebe isso? Ele vai aceitar? Não vai. E aí tem alguns cavalos, que eu chamo de cavalo, tem cara que se acha franco, tem cara que não é franco, é cavalo. Ele fala, eu falo mesmo, rapaz, eu falo porque eu sou franco. Não, você é mal educado, você não é franco. Existe um limite bem interessante entre ser franco e ser um ignorante. Então, entregue a verdade como quem entrega um diamante. Não, o cara tomou multa, eu falei mesmo. Foi lá e falei, viado, tem que dirigir desse jeito. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Eu não aceitaria. Então, a delicadeza no trato. Eu acredito piamente de que a gente não consegue mudar comportamento quando a gente vai com a mão pesada. Eu sempre digo que as agências que vendem carros deveriam ser as agências que fazem os comerciais de acidente de trânsito. Porque, cara, quando o cara faz uma matéria, quando ele faz um comercial sobre carro, eu quero comprar aquele carro. Eu quero estar lá, às vezes a gente realmente vai lá e compra. Eu quero ser aquela pessoa, eu quero estar vivendo naquele ambiente, tendo aquele prazer, tendo aqueles amigos. Eu estou mentindo? E por que quando a gente vai falar de acidente de trânsito, você vai morrer? Não, caralho. Desculpa, é um palavrão, mas é pedagógico. Mas é para você entender. E se tiver de menor aqui, caralho, é um Pokémon que fica com a Pokébola, essas coisas todas. Às vezes a pessoa não sabe, a criança tem que achar que é um Pokémon. Então, eu acho assim,
Eu acredito muito que você tem que convidar a pessoa a fazer parte de um público seleto de gente que não tem problemas com o trânsito. É gostoso ser cordial no trânsito, é bom ser cordial no trânsito. Este inferno que muita gente diz que é o trânsito, é uma excelente oportunidade de você avaliar o seu autocontrole. Gente, eu canso de dizer isso. Você oferecer e desejar para o outro a paz de Cristo na missa é fácil. Pega a marginal agora e deseja a paz de Cristo para o motoboy que está bem. Cara, você tem que ter essa envergadura, brother. Você tem que ter essa musculatura. A palavra de ordem hoje é o quê? Inteligência emocional, musculatura emocional. E quem não tem isso, brother, nem dá partida num carro, senão você vira um assassino. As pessoas aprendem a locomover um carro, mas não tem nenhuma estrutura emocional para de fato estar com um automóvel. Não sei porquê, não sei se vocês concordam comigo. Quando eu estou na rodovia dos Bandeirantes, e eu estou ali a 120 km por hora, um carro um pouco mais lento à minha frente, quando esse cara voluntariamente, numa boa, olha para o espelho, dá a seta e cai para a direita, eu não sei porquê, mas eu acho que esse cara, ele é tão bem resolvido. Você não tem essa sensação? De que o cara é bem resolvido, um carro a mais, um carro a menos, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Vocês não têm essa sensação? Eu tenho. Só que cara bem resolvido. A gente tem que tentar falar e passar para os nossos colaboradores como essa vibe do bem, de compartilhar o bem. Por isso que eu acredito tanto no sorriso, por isso que eu às vezes sou meio palhaço. Eu acho que a gente aprende as coisas quando a gente vibra, a gente aprende as coisas quando a gente sorri. Sai no trânsito com um sorriso aberto, eu duvido que alguém vai brigar com você. Duvido. Eu vi uma história de um amigo meu agora recentemente, que ele ele conta essa história e foi muito legal. Ele falou que, ele vinha dirigindo o carro e tal, e ele é um cara extremamente alto, grande, forte, e aí ele falou assim que ele não viu, cara, o carro que estava do lado dele. Aliás, vou perguntar uma coisa para vocês aqui, quem é que já fechou alguém na vida? Levanta a mão. Legal. Vocês fecharam porque vocês olharam para o cara assim e falaram assim, puta, eu vou fechar este filho da puta, e virou volante, foi isso? Então tá. Por quê? Vocês fecharam por quê? Não viu. Ponto. Ninguém fecha alguém porque quer. É quando você fecha, né? Porque quando você é fechado, quando você é fechado, você já não pensa igual. E esse meu amigo gigante fechou um cara velho, diz que o cara foi para acostamento, foi para quiçaça, balançou para lá, para cá, conseguiu segurar o carro, ele também freou, parou o carro no acostamento, os caras foram um pouco mais para frente, desceram até com um pedaço de pau. Você também, né? Se acha que vai apanhar, você não para o carro, né? Aí, ele desceu do carro assim, ó, pelo amor de Deus, vocês estão bem? Vocês estão bem? Puta, o que eu fiz, rapaz? O que eu fiz? Eu não vi vocês, pelo amor de Deus, vocês estão bem? Já começaram a soltar os pau? Os caras ficaram sem reação nenhuma, porque imediatamente ele reconheceu e parou o carro, porque ele se preocupou com a bobagem que ele tinha feito. E ele falou assim, meu amigo, você viu o que você fez? Então, eu não vi. Cara, desculpa, eu não vi. Vocês estão bem? Precisa de alguma coisa? Quebrou alguma coisa no carro? Os caras olharam para ele e falaram assim, bicho, valeu. Vai com Deus, não sei o quê. E toma cuidado. Ele falou, não, bicho, eu vou parar no próximo posto, vou tomar um café. Eu não me conformo com o que eu fiz para vocês. Quantos de nós, quando fecha alguém, tem essa mesma postura? E veja, a postura dele, ele não fez isso só porque ele achou que ele ia apanhar, ele legitimamente viu que ele quase matou 2 pessoas, e ele se culpava pelo erro que ele cometeu ali, e gerou um problema menor, porque ele falou, caramba, errar todo mundo erra, o lance é você aceitar que você errou. Às vezes o pessoal fecha e o outro xinga, aí você finge também, que você, por que está xingando? E aí vira aquela quiçaça toda. Nós temos que passar essa paz, essa tranquilidade para os nossos colaboradores que dirigem. É claro que você vai encontrar um doente no meio desse povo todo, perdoa,
E geralmente esse cara mais difícil, ele quer entrar na sua mente, já reparou ou não? Ele sempre tem um motivo do porquê ele faz aquilo. E os caras contam as coisas mais absurdas. Perdoa, os caras é doido. E o médico mandou não contrariar. Eu gosto, quando eu faço isso, eu estou dando risada porque eu lembro de uma passagem minha. Mas para eu contar essa minha passagem, eu preciso fazer uma pergunta para não cometer nenhum erro aqui. Tem algum carioca aqui, gente? Se tiver, eu mudo, não tem problema. Tem, 1, 2, 3. Então não convém, vou falar de um francês. Tinha um francês que falava assim, e aí, meu irmão, sinistro. Francês. Tudo bem? Quem aqui já andou de táxi no Rio de Janeiro? Gente, que porra é aquela, velho? É uma viagem no trem fantasma, rapaz. Não, mas o bom é o amarelinho, não é? O bom é o amarelinho, aquele é o bom, né? Sabe que eu fui fazer uma palestra de direção defensiva no Rio, desci distraído e entrei no amarelinho. Eu e o cara não estavam ornando. E 2 meses, 3 meses depois, eu tive a oportunidade de ir para Orlando. Eu fui na montanha-russa do Hulk. A hora que eu saí da montanha-russa, eu olhei pro Hulk e falei, você é um bunda mole, velho. Você não sabe o que é emoção, velho. Vai pro Rio que você vai ver o que é emoção, andar no táxi. Falar num telefone celular. É perigoso? O cara falava em 2, meu irmão, o cara era bom. Em cada orelha. Segurava o volante com o joelho. Pá, deitadão. Marcha para frente, ele batia o cotovelo. Pá! Marcha para trás, ele puxava com o joelho. O cara era bom. Então, eu fiquei impressionado assim. Falei, cara, o cara parece um povo. Eu fiquei imaginando ele namorando. A mulher não escapa nem a pau. Quando ela vai ver, já foi. Muita mão, muito rápido. Aí ele desligou os telefones. Até aquele momento eu estava procurando qual era a estratégia que eu ia adotar. Se eu pulava do carro andando, ou se eu esperava ele parar no semáforo e corria, como se tivesse tido alguma coisa. Eu segurando aqui no PQP, aquela coisa toda, desligou os telefones celular. Eu falei assim, escuta, tudo bem? Ele, beleza. Posso fazer uma pergunta? Manda. Louco para conversar, estava louco. Falei, eu estou vendo você, outros carros, principalmente taxista, velho. Por que vocês têm essa resistência tão grande de usar cinto de segurança? Sabe quando você tem a certeza que você fez a pergunta errada? Para a pessoa errada e na hora errada? Ele olhou para mim, bicho, a cabeça dele parecia uma calopsita. Ele fez assim, ó. No olho dele eu vi que ele estava vendo um ET. E ele falou assim, tu é paulista, né, rapaz? Nessa hora eu falei, digo que sim, digo que não, digo que sim, digo que não. Presta atenção na resposta, você vai se ferrar. E a gente que é de São Paulo, a gente tem uma estratégia para isso, né? Como é que a gente responde? Sou, mas sou do interior. Para dar uma quebrada na bagaça. Contar corra pra tu, paulista. Aqui no Rio de Janeiro, juro por Deus que esta conversa aconteceu. Eu queria ter gravado. Contar corra pra tu, paulista, tu distraído. Aqui no Rio de Janeiro nós não podemos usar cinto de segurança, não, rapá. Aqui nós temos um problema. Qual que é? Assiste televisão não, maluco. Aqui nós temos um problema de bala perdida. Ui? Não entendi. Porra, paulista, bala perdida, meu irmão. Vem uma bala, eu tenho que desviar. Nem que eu desvio, ó, a mão no volante. A viatura balança. No que ela balança, ela escorrega. No que ela escorrega, eu rodo. Tá vendo aqui a guia, o tamanho do meu fio? Eu bato na guia, meu carro capota. Ó, região dos lagos. Meu carro capota, eu caio capotado dentro do lago. Se eu tiver de cinto, eu morro afogado. Eu falo, ele quer entrar na sua mente. Ele não é um demônio. Eu, por 2 segundos, pensei, cinto de segurança, filha da mãe. Quase me convenceu de que o cinto não presta. Aí eu busquei forças para dialogar com o sujeito. Falei assim, escuta, sabe que você falando, a tua narrativa, eu cheguei à conclusão, eu tinha uma desconfiança. Eu desconfiava de que a gente tinha nascido com uma senha. Ali eu tive certeza. Ele, eu não estou te entendendo, paulista. Ele falou, tu fala engraçado, tu esquisito. Eu falei, não, ó, eu acredito agora que a gente nasceu com uma senha. O cara lá em cima grita assim,
67? E é você. Porque pensa, tinha uma bala perdida para você. O que você fez? Desviou. Balançou, escorregou, rodou, bateu na guia, capotou, caiu dentro do lago. Que parte você não entendeu que era para você morrer? Porra! Tá dando trabalho para homem da foice. Né? Se sobreviver a tudo isso, vai fazer aquele filme Duro de Matar 87, né? Porque puta que pariu. Aí ele deu risada e mais uma vez, tu é paulista, mas tu é legal. Você fala uns negócios engraçados. Eu falei, vamos lá então, quantos anos você é taxista? Ele, 19 anos. Falei, beleza. Bateu o carro alguma vez? Ele, toda semana. Eu, ui! O dessa semana já foi? Só para eu saber se eu fico ou pulo. Ele falou, não é, dá uma olhada aqui, ô paulista. Ele virou o queixo para mim. Ele tinha uma cicatriz que saía desse beiço, passava debaixo do queixo e vinha parar na orelha. Eu falei, nossa. Ele falou, não, pior não é isso. Aí ele levantou e abriu a boca. Gente, o cara pegou o quarto zagueiro, misturou com o centroavante, ele tinha pino até no céu da boca. Foi aí que eu entendi que quando ele falava, ele dava uma assobiada. Aí eu entendi por quê, porque estava rachado, ele tinha parafuso. Aí eu falei, mas de onde vem esse? Você sabe carro com turbina? Agora eu sei de onde sai o vento, cara. Eu não estava entendendo uma sopradinha que saía, mas é porque rachou tudo. Aí eu perguntei assim, brother do céu, o que foi isso aí? Ele falou, então, o ano passado eu estava distraído e parou o trânsito na linha amarela. E aí? Não, aí eu calculei mal a frenagem. Eu bati na traseira de um caminhão, dei com a boca no volante, arregaçou tudo. Não, arregaçou, porque o carro feio. Não vou mentir para você que... E agora eu fico mais feliz que eu sei de onde sai o vento quando você fala. E tá, bala perdida. Quantas vezes, esses 19 anos, você desviou de uma bala perdida? E falou, rapaz, nenhuma, não tive a sorte. Então, o cara bota um negócio na cabeça dele... E não adianta, ele quer convencer você de que ele está certo. Perdoa. Não se apegue a esses caras, porque a maioria é gente bonérrima. Esse cara, aliás, há quem defenda o seguinte, pega o maluco, carteira, dá uma canetada vermelha no cara e está tudo certo. Eu ainda sou um cara que acredita na humanidade. Eu gosto muito de pegar casos difíceis. Aliás, deixa eu contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu fui instrutor do BMW Driver Training durante 14 anos, mais ou menos. E tinha uma coisa que eu falava no meu treinamento que eu gostava muito, quando nós pegávamos pessoas difíceis. E essas pessoas difíceis tinham dois viés aí. Era curioso, porque chegavam rapazes, chegavam homens ali, e era quando o cara chegava com uma luvinha, com os dedinhos de fora, assim, né? Uma sapatilhinha da Puma, andando meio assim, né? Uma vez um cara desse entrou no nosso curso, aí ele olhou para mim e falou, estava escrito assim, instrutor, e meu nome. Aí ele olhou e falou assim, quem é o instrutor? Sou eu, pois não. Não é o Hoffman? Não é o Hoffman, é o que temos para hoje. Sou idiota. E esses caras chegam já achando que são a bala que matou Kennedy, manja? A última bolacha do pacote. Esses caras sofriam no treinamento, gente, mas sofria, porque eles entendiam que o buraco era mais embaixo. Em compensação, geralmente nós tínhamos 10 participantes, 7 homens e 3 mulheres, 8 homens e 2 mulheres. As mulheres, elas chegavam de manhã, tipo assim, nossa, espero que esse rapaz tenha paciência. E não sei o quê. Elas tinham um ganho imenso, porque elas entravam com uma expectativa muito baixa, e quando elas percebiam de que elas eram capazes de frear 100 km por hora, desviar e não bater nos cones, o quanto aquilo ia fazer a diferença para ela, e nem ela sabia que ela tinha essa capacidade. Muitos homens entravam lá achando que já eram os pica da galáxia, quando eles iam ver, o buraco era mais embaixo. Mas eu me orgulhava muito, e quando eu pegava casos muito difíceis, eu falava assim, vem comigo, bicho, eu nunca perdi ninguém. Eu pedia, vem comigo, eu nunca perdi ninguém. Então, teve um caso de uma senhora, enfim, de uma jovem senhora, de que ela vinha de um trauma de acidente, o caramba tal. E a hora que a gente foi dirigir, ela começou a chorar copiosamente, o caramba tal, parou o carro, abriu a porta, falou, eu não consigo, é mais forte do que eu não consigo, porque ela vinha trazendo já quase uma síndrome do pânico, cara. Aí eu coloquei um outro instrutor para tocar a turma, fui lá, conversei com ela, mas ela chorou muito, e ela contou a história dela, uma história bastante triste, e eu falei para ela assim,
no momento mais oportuno, quando ela estava mais calma, eu falei, eu nunca perdi ninguém. Vem comigo. E ela veio. Então, às vezes, a gente pega casos difíceis, a gente não sabe o que passa pela cabeça dessa pessoa. Às vezes a gente quer, se a gente se vangloria em fazer coisas simples. Tem gente, cara, que é fácil de lidar e é muito gostoso. A zona de conforto, ela é muito legal, mas ela não te leva para lugar nenhum. O legal é você pegar pessoas que realmente são personalidades muito difíceis e você tem uma envergadura e uma habilidade de resgatar aquele cara. A gente acho que julga muito as pessoas, a gente julga as pessoas entre preto e branco, azul e amarelo, não é assim. Tem esses caras, se você ganha esse cara, velho, se você ganha o cara mais difícil, você ganha a tropa toda. Numa batalha, ninguém quer brigar com quem? O comandante. Por quê? Porque ele é o cara mais forte. Mas na hora que você derruba o comandante, acontece o quê? Acabou a guerra. Acabou a guerra. Olhem com muito afeto para aqueles que são difíceis. Através da dificuldade mora a sua grande oportunidade. Olha lá, tá vendo? Ó, Zé fez umas coisas, tirou multa, mandou embora. Você perdeu uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que verdadeiramente necessitava de ajuda. As pessoas que gritam dessa forma, elas nada mais querem, mais precisam do que ajuda. E você, na questão de gestão de frotas, pode fazer um exercício muito grande para você mesmo, na medida em que você perdoa essa pessoa e convida ela para ser sua parceira. Mas para isso você tem que entregar a verdade como quem entrega um diamante. Eu passei por algumas oportunidades como essa na minha vida, não desisti e foi maravilhoso. Hoje, os meus melhores amigos foram pessoas que colocaram pedras no meu caminho. Porque essas pessoas fizeram eu pular. Essas pessoas fizeram eu ir mais adiante. Eu falo que eu agradeço muito a Deus, pessoas que pegaram na minha mão e falaram, Cezinha, vem por aqui, velho, vou abrir essa porta e vai, voa. Puta, foi muito legal e eu agradeço muito. Mas eu agradeço mais ainda a algumas pessoas que falaram para mim o seguinte, essa porta, brodinho, tá trancada e é para poucos, e você vai ficar de fora. Eu, oi? Como é que é? Aí, velho, você tira o que você tem de maior e melhor. Nas minhas corridas, as corridas que eu mais me entreguei, nas corridas onde eu fui mais feliz, nas corridas onde... Porra, cara, tem uma corrida da Mercedes em 2014 que eu larguei em último. E eu larguei em último, vendo alguns pilotos, dando risada. Velho, aquilo foi um combustível tão desgraçado, que eu já aprendi isso, sabe? Assim, não me tira para dançar que eu sou um bailarino e tanto. Eu ganhei aquela porra daquela corrida em Curitiba. Cheguei na porta do cara com 1/10 e passei na porta dele. É uma corrida que todo mundo lembra lá em Curitiba, enfim, mas foi muito legal. E é gostoso largar em primeiro, né? Eu já larguei algumas vezes em primeiro, você vai mantendo ali, cozinhando o galo, você ganha, mas não tem emoção, a emoção é grande, ganhar é bom, ganhar é gostoso, mas quando você larga lá de trás, onde ninguém botava uma arruela, né, no seu saco, você vai lá e rebenta, e você se sente muito melhor. Ganhar situações onde a adversidade e a dificuldade é maior, não tem preço, não tem preço, não tem preço. O meu tempo estourou, mas eu não podia deixar de contar essa história para vocês, que eu me animei. Eu sei que vocês precisam ir embora, não vou levar mais do que 5 minutos. Muita gente acha que o melhor campeonato que eu tive na minha vida, para a gente pegar a esteira do que eu estou tentando falar para vocês, foi 2007, que foi o ano que eu ganhei o capacete de ouro, e lá, aquele ano eu ganhei... De 11 corridas eu ganhei 9, mas aí eu entro em 2008, num ano muito difícil, onde eu passei um dos maiores dramas da minha vida em 2008, e logo na primeira corrida, eu cheguei em 7º, cara. Aí, talvez arrogante, virei para a minha equipe e falei, vocês estão de uma brincadeira comigo, né? Eu sei andar, cacete, eu sou o campeão. Eu sou o capacete de ouro 2007. Vocês não me deram um carro em condições para que eu pudesse tirar o melhor do carro. E a equipe pediu desculpa, eram 9 mecânicos, e os caras começaram a trabalhar no carro, fomos para a segunda corrida. Na segunda corrida eu cheguei em 5º. E aí eu falei, cara, eu acho que o problema é comigo. Mas é assim, cheguei em 5º difícil, cheguei em 5º remando, cheguei em 5º cansado, cheguei em 5º com o cara na minha porta, e eu não conseguia evoluir durante a prova.
Mas o que aconteceu, aí eu fiz uma análise, cara, entraram os pilotos novos, os pilotos jovens, que eram de outras categorias, os moleques andavam muito, os moleques eram muito rápidos, os moleques eram muito bons. E mais uma coisa, assim, além de uma pessoa difícil, se eu tiver que escolher um adversário, eu quero que o meu adversário seja muito forte. Eu não quero adversário, eu não quero chutar cachorro morto. Porque quanto maior e mais forte for o seu adversário, mais você sobe a tua régua, mais você tem que correr atrás e ser bom. Ganhar de um cara bom, cara, não tem preço. E é um barato como o cara bom você respeita. É um barato como um adversário forte, você age com ética. Entende? E o que aconteceu então? Eu comecei a fazer algo do qual em 2007 eu nunca tinha feito, ir até a minha equipe, ir até a oficina mecânica onde os caras faziam o meu carro. Em 2007 eu não fui nenhuma vez na minha equipe. Em 2008, 2 ou 3 vezes por semana eu estava junto com os meus mecânicos. E aí eu comecei a conhecer os meus mecânicos. Tinha um lá, rapaz, que o filho dele estava no hospital fazia 3 meses. E mexendo no meu carro, com um carinho, com uma dedicação. E Cezinha, nós vamos fazer assim, a hora que você andar, nós vamos ganhar. A vibração dos caras quando a gente estava na pista é um negócio que não tem preço. Parece que eles empurram um carro para a gente, enquanto você está dentro da pista sozinho. Parece que é solitário quando você está ali, né? Vai ter muita gente empurrando o teu carro por pensamento. E aí eu aprendi um monte de coisas sobre o escapamento do meu carro, porque eu ajudei a fazer uma linha de escapamento para que o carro pudesse soltar o ar mais rápido e o carro andar mais rápido. Eu aprendi um monte de coisas sobre líquidos de arrefecimento para poder andar em Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, onde os carros tinham uma perda de potência por conta de temperatura, e aí nosso carro acendeu nessas 3 praças, aliás, nós ganhamos nessas 3 praças. Eu aqui passava o durômetro, que é um equipamento no pneu, e eu falava, na dianteira direita vai ser esse, para a gente andar em Curitiba. Eu fazia todo o set de pneus para o carro. Eu aqui apertava o rolamento, as 4 rolamentos do meu carro, para deixar a roda bem solta, para o carro andar bastante, mas presa o suficiente para me dar segurança, né? Que caiu um rolamento, a batida é forte, enfim. E, como eu disse, num turbilhão, né? Porque foi o ano em que eu estava quebrado financeiramente, em função de eu estar construindo uma casa, e no meio da construção dessa casa, minha esposa foi diagnosticada com um câncer de mama, 3 meses depois do irmão gêmeo dela ter morrido de câncer. Se põe no meu lugar. O irmão gemeu, morreu de câncer. O Enzo tinha 3 anos. E eu acho que eu me abati muito mais do que ela. Muito mais. Os vizinhos falavam, César, você, nossa, pesou para você. E ela, linda, ela, vamos, vida que segue, numa energia maravilhosa, tal, não sei o quê. Eu olhava para o Enzo com muito cuidado. E a corrida. Como eu quebrei financeiramente, eu tinha que ganhar a corrida, cara, porque quem ganhasse o campeonato ganhava uma moto Temi Concept que valia R$100 mil, e o dono da equipe falou, eu fico com a moto e te dou os 100 pau que você precisa. E isso em 2008, R$100 mil em 2008. E começamos a subir no campeonato, cara, Meus adversários me melhoraram muito também fisicamente, porque eu corria 10 quilômetros a pé, pelo menos umas 3 vezes por semana, passei a correr 15. Me melhoraram muito fisicamente, a dificuldade me melhorou muito fisicamente. E os meus adversários e a adversidade me colocou de joelhos. Coisa que eu não fazia, passei a rezar. Caí de joelho mesmo, pá. Pedi sabedoria, pedi calma, pedi tranquilidade, segurança, lucidez. Quando a gente chega na última corrida, o único jeito de eu ser campeão é chegando em primeiro, mas se o meu adversário chegasse em segundo, eu ganharia o campeonato por 1 ponto. Era muito apertado, porque eu fui até a última etapa em segundo. O único jeito de virar era chegar em primeiro, e aí eu ganharia, claro, mas numa margem muito ruim, né? Porque... E aí, nessa situação, qualquer batida entre os 2 carros, a vantagem é dele. Nós vimos 2 títulos mundiais da Fórmula 1 sendo ganhos dessa forma. E eu não consigo colocar o carro na pole, velho. Eu largo em terceiro, o que é uma posição muito boa para quem não larga em primeiro. Porque quem larga em terceiro, larga imediatamente atrás do ponteiro. Quem larga em segundo, larga por fora. Provavelmente na primeira curva você vai ficar em terceiro ou quarto, você não vai conseguir engatar o carro ali. E o cara que ia entrar ali naquela posição era um cara da equipe dele,
Eu não ia conseguir colocar o carro ali, mas consegui engatar em terceiro, que era uma boa posição de largada para Interlagos. A gente larga, eu jogo meu carro para o muro para tentar passar ele por dentro, ele joga o carro para o muro também, e os dois carros vêm praticamente raspando o espelho retrovisor. Quando eu vejo a velocidade que ele está imprimindo, eu tiro o pé do acelerador. E ele continua, eu falo, ele não vai conseguir fazer essa curva, né? E nessa hora que você já imagina que ele está muito rápido e no ponto sujo da pista, porque a gente veio muito para dentro, eu falei, ele não vai conseguir frear. Nessa hora, você faz cálculos muito rápidos na sua cabeça. A 230, 240 km por hora, não dá para você pensar assim, será que vai dar? Não dá. Dá ou não dá, ponto, basta. Lembrando que batida não era bom para mim. Se os dois carros saem, ele era campeão. Mas na hora que ele vai, dá uma balançadinha com a traseira, eu já mergulhei. Deixei o carro entrar, rolar lá para dentro. Tocamos porta com porta, o que não causou prejuízo para ninguém, e já na primeira curva, a segunda perna do S do Senna, eu já estou na ponta. E em todo momento que eu estava ali na ponta, eu respirava e falava, calma, foco, determinação, foco, calma, você sabe o que você tem que fazer. Calma, você sabe o que você tem que fazer. Então, eu olhava os RPMs, os pontos onde eu tinha que frear, a temperatura, onde eu tinha que aliviar, onde eu tinha que buscar mergulhar, e fui levando. Imagina uma viagem, cara, onde parece que nada está acontecendo lá fora. Foi uma das corridas. Eu consegui escutar meu coração. Mas estava tudo calmo. Estava tudo calmo, tranquilo. E eu ganho a porra da corrida. Quando eu volto para casa, a Regina estava puxando 2 cachorrinhos. Ela chamava os 2 drenos, que ela teve que fazer uma Biomastec bilateral radical, de cachorrinhos, que ela arrastava ao longo da casa. Veio me recepcionar, uma festa, não podia ser diferente. E olha como os meus adversários também me deixaram com um olhar mais humano, embora precisando. Eu falei, está tudo muito lindo, está tudo muito legal, mas eu preciso dar uma notícia. Eu não trouxe 100 mil reais para casa. Ela, nossa, o que aconteceu? Então, ninguém ganha nada sozinho. Eu não sei como eu não enxerguei esses caras que eram os meus mecânicos em 2007. E eu tenho certeza, cara, que como a gente dividiu o prêmio em partes iguais, cada um ficou com 10 mil reais. E que aquele dinheiro ia fazer uma diferença muito grande na vida de cada um deles. Porque de vez em quando na oficina, eles levavam a família. Aí você olhava o filhinho do cara assim e falava assim, caramba, esse cara vai ter um panetone melhor no final do ano. E vai ganhar um presentinho no final do ano. E a gente... E o cara merece, né? Porque o pai dele trabalhou, ele fez de tudo para que nós ganhássemos a corrida, e fomos nós que ganhamos. Então, já que nós ganhamos, nós vamos dividir essa quiçaça aqui em partes iguais. E é muito legal ao longo da vida, né? Para aqueles que estão curiosos, a minha esposa, graças a Deus, está excelente, isso aconteceu há um bom tempo atrás, ela enfim, ficou completamente curada, embora recentemente tenha que ter tirado a tireoide, uma série de coisas, mas graças a Deus ela está super bem. E é muito legal, e nós estamos juntos há 33 anos, nós ambos temos 50 anos, nós nos conhecemos quando nós tínhamos 16 anos de idade, e é muito legal aí uma pessoa que está uma jornada com você nessa situação, ela virar, pôr a mão no teu rosto e falar, amor, relaxa, a gente vai dar um jeito. E ainda ela fala, por isso que eu gosto de você não é deslumbrado por dinheiro. Eu nunca pautei a minha vida em ganhar dinheiro. E essas coisas, elas vêm por consequência. Pauta a tua vida em fazer o que você gosta, pauta a tua vida... Cara, as questões financeiras, elas se resolvem por si só. Seria até desnecessário eu falar isso, mas... eu encomendei um carro agora em julho, o carro chega em dezembro, e quando você encomenda um carro, vamos combinar, né? Não é qualquer carro, né? E com essa dificuldade que a gente teve lá naquele ponto, e como a gente acreditou que as coisas iam dar certo, tudo tal,
sei lá, acho que Deus é tão maravilhoso, né? Quer dizer, em dezembro agora, na primeira semana de dezembro, chega uma Porsche que eu encomendei, um carro que eu queria ter, um carro sem... Eu não estou dizendo isso para me exibir, pelo amor de Deus, mas só para dizer o seguinte, quando a gente estava lá atrás, num momento muito difícil, ela disse, Mo, ela me chama de Mo carinhosamente, a gente vai dar um jeito. E hoje ela está linda, ela está maravilhosa, a gente goza de uma certa tranquilidade financeira na nossa vida, mas com a certeza de que o que me torna feliz não é ter encomendado uma Porsche. Mas é porque ela está comigo. A gente só vai ver realmente o que é felicidade, e a gente já atrela a nossa felicidade ao cargo, à casa, ao carro. O dia que quem você ama estiver precisando, você vende tudo. Você vende tudo. E aí você aprende que o amor, de fato, e a felicidade está em você ver o outro bem. Então, quando eu digo aqui, olhem para estas pessoas que geram dificuldade com um olhar de ternura, é porque essas pessoas realmente estão precisando de ajuda. E você pode ser esse portador, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Welcome Tomorrow 2018, está sensacional, tem muita coisa para acontecer. Amanhã nós temos mais 2 outras horas de conteúdo com assuntos completamente diferentes desses que estão aqui. Tem muita coisa que vai acontecer até às 10 horas da noite. Obrigado por acreditar na gente, obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus!